Muito bem, hoje vamos tratar dos impactos da Covid-19 na gestão de resíduos e serviços de saúde. Eu sou a professora Kátia, do Departamento de Engenharia Civil e Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da UFSCar. Desde o início do surto da Covid no país e ao longo do mundo, surgiram variantes desse vírus e aí ele foi se transformando, ganhando novas, digamos assim, habilidades, até que chegasse aqui no Brasil em novembro de 2020 com a variante Gama. E naquele período nós não tínhamos compreensão qualquer com relação ao vírus SARS-CoV-2, que promove, é um dos que está associado à síndrome respiratória aguda grave do coronavírus tipo 2. Essa estrutura, como vocês podem ver, é uma representação esquemática de como é a forma desse vírus. E corona, porque está relacionado com coroa, então ele tem umas espinhas que funcionam como se fossem a coroa, uma membrana que protege, portanto, o genoma e o RNA desse vírus. E aí, quais são os hospedeiros, né? Basicamente, nós temos alguns tipos de vetores, mas principalmente no nosso caso, o ser humano, né? E aí, naquele período também, hoje a gente já tem essa compreensão com relação à forma de contaminação. E os principais caminhos, desde o espirro, tosse, saliva, entre outros, são as gotículas que contêm esse vírus e se espalham, portanto, no ambiente, na superfície, nos objetos e especialmente em contato com outra pessoa. Naquele período, logo que iniciou, portanto, aqui no país, se descobriu, né, em torno de março de 2020, e algumas pesquisas, e principalmente documentos norteadores da Organização Mundial da Saúde, indicavam um período de 5 a 6 dias de infecção para qualquer sintoma. Naquele período também, 80% das pessoas que conseguiam se recuperar não necessitavam, né, de um tratamento hospitalar. E de 1 a 6 pessoas infectadas ficavam extremamente graves com relação à condição de saúde e especialmente naquele período o vírus atacava mais a condição respiratória, né, o sistema respiratório. Muito bem. Mudando um pouco agora, já que a gente vai relacionar essa palestra com resíduos, então uma preocupação que a gente teve desde o início da pandemia foi estudar como que esses resíduos poderiam ou não ter seria, na verdade, um meio de encaminhamento do vírus e, consequentemente, contaminação, né? Porque nós estamos gerando esses resíduos e as pessoas naquela época que poderiam estar contaminadas, não se sabia se isso era transmitido para os materiais, para as superfícies e como. Então, alguns estudos surgiram indicando que a presença do vírus em algumas superfícies, como as superfícies metálicas, poderiam atuar de 2 horas a 9 dias, porque nessas superfícies metálicas você tem algumas condições que favorecem a sobrevivência do vírus e consequentemente, poderia ser um meio de contaminação. Além das superfícies metálicas, nós tínhamos outras superfícies plásticas de metal e de papelão, que também indicavam a possibilidade dessa duração do vírus, dependendo, obviamente, das condições do local, da altitude, e das condições que esses materiais, né, eram separados. Muito bem. Nos hospitais, a grande preocupação foi com relação às superfícies metálicas, de plástico, que tinham maior acesso às pessoas, sejam que trabalhavam num quarto hospitalar ou na recepção, de modo geral, né? Então, nesses locais, aí o controle viral era muito maior, né? Uma asepsia extremamente rigorosa, porque em 2020 não se sabia
muito sobre essa contaminação. Então, além de toda a limpeza do local, tinham sistemas, né, de controle dessas pessoas. Então, nesse ambiente que a gente observa um quarto de internação naquele período destinado às pessoas com contaminação da Covid, e que necessitavam, portanto, de um apoio de aparelhos respiratórios para continuar a sobreviver, uma vez que no início de 2020 nós não tínhamos ainda a vacina, né? Então, houve uma série de precauções com relação a isso. E alguns estudos indicavam a possibilidade, mas não teve nenhuma confirmação. Tudo indicava que havia necessidade de mudança de procedimento. Muito bem, essa consequência ela afetou o mundo inteiro, então esse vírus que nós vemos aqui, primeira consequência que todo mundo passou por isso, principalmente nos 3 primeiros meses, seja em família ou no seu trabalho, isolamento social, e depois, conforme as orientações foram surgindo a partir da Organização Mundial da Saúde e outros centros de estudos na área de saúde e transmissão de vírus, indicava já o distanciamento social como uma segunda medida de segurança, mas ao mesmo tempo, como vocês viram anteriormente, né, o uso de máscaras, evitar o contato com as outras pessoas e aproximação. Então, essa imagem em São Paulo é característica de diversos outros locais que foram obrigados a fechar, porque não se tinha compreensão ainda, houve um cancelamento de serviços, mas as pessoas poderiam até circular, desde que isoladamente, evitando, então, a aproximação. A recomendação no início era evitar esses deslocamentos. Isso gerou uma série de desestruturação econômica no país e em outros locais também no mundo, porque algumas pessoas acabaram perdendo emprego uma vez que você precisava se manter isolado e, consequentemente, isso teve uma interferência na renda, apesar de que alguns meses depois surgiram as vendas pela internet, serviços para o trabalho remoto, e aí algumas outras oportunidades foram sendo desenvolvidas. Aqui é um outro exemplo clássico, né, de um local sem circulação das pessoas, seguindo as novas orientações. Um dos primeiros procedimentos que contribuíram, e todo mundo passou por isso, é a higienização rigorosa, constante de água, sabão, preferencialmente, e obviamente, num segundo momento, álcool 70, que era o mínimo que se identificava como a garantia de você diminuir o risco de contaminação. Então, o uso associado desses 2 procedimentos, né? Mas, além disso, era necessário usar máscara. No início, não se tinham essas máscaras, não se tinha álcool para comprar em grande quantidade, então era um controle rigoroso, e principalmente máscaras específicas, apropriadas, com uso determinado, com um tempo finito, e a necessidade de troca constante, principalmente para quem já trabalhava na área de saúde, mas para quem vivenciava num ambiente isolado também. Não se tinha ainda a compreensão de quanto tempo você poderia usar máscara, não se sabia se era possível utilizar uma máscara de pano, camada dupla, tripla e assim por diante, né? Até que, ao longo do ano de 2020, muitos desses procedimentos foram sendo esclarecidos e, consequentemente, melhorados. Em alguns estados e municípios, surgiram alguns planos informativos, chamados de plano de contingência, especificamente para o combate à Covid-19. E aí a gente pode observar aqui nessas imagens um exemplo característico, né, do que era necessário 3, 4, 5 pessoas, né, porque tem uma outra pessoa aqui, atendendo uma única pessoa internada. Então, havia a dificuldade de ter uma equipe preparada, um sistema de saúde público ou privado que desse conta da demanda, porque os números começaram a crescer. Muito bem. Então, isso aqui é um dado atual, né? Então, vocês estão vendo aqui o último registro de outubro de 2024,
é um dado da Organização Mundial da Saúde. Hoje a gente tem uma plataforma já desenvolvida, porque naquele período de 2020 não se tinha noção nem das orientações, nem dos registros. Alguns documentos começaram a surgir de forma digital. Muito bem. Então, aqui a gente observa o seguinte: nós temos os casos de Covid acumulado no mundo, né? Então, no nosso caso aqui nas Américas, e hoje a gente já tem em torno de 777 milhões de pessoas que reportaram casos de Covid-19. Muito bem. Aqui, a ocorrência da doença pós-vacina, então a gente está no início, o número foi aumentando, depois nós tivemos um pico em 2022, e aí em 2024 um valor bem menor, mas também tivemos um pico em 2023. Obviamente que os fatores que ocasionaram isso dependem muito, né? Pode ter sido uma flexibilização nos procedimentos, pode ser que houve uma mutação desse vírus e, consequentemente, ele se tornou mais resistente, atacando e desenvolvendo outros tipos de sequelas. Pode ser a combinação de diversos outros fatores, o retorno, né, das atividades coletivas em conjunto e um certo relaxamento na preocupação desses procedimentos. Muito bem. Esse documento foi desenvolvido aqui por um pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, né? Então, o dado que ele apresenta aqui é até 2023, março de 2023, se eu não me engano. Então, a gente tem aqui condições de saber o caso de todos os municípios no Brasil, mas até esse período. É importante esclarecer que o início da vacinação da Covid com primeira dose no Brasil iniciou em 17 de janeiro de 2021, então a doença surgiu lá em 2020, dezembro de 2020, né? E em dezembro desse mesmo ano, o Brasil já tinha atingido 80% da população vacinada, inclusive com as 2 doses, tá? Então foi um avanço até que, de certo modo, no início foi muito lento, mas depois, após a primeira dose, né, porque a grande dificuldade foi o desenvolvimento da própria vacina, que não existia, a garantia sobre os efeitos de atenuação do vírus e minimização dos efeitos adversos no organismo humano. Então, esse período aí, de 3 a 6 meses, foram os períodos mais difíceis que o país desenvolveu, e todo mundo sabe, né, passou por isso. Aqui é interessante a gente observar a evolução dos primeiros casos no Brasil, né? Então, esse dado, não tenho ele numa plataforma mais atualizada, mas a gente tem até 2022, houve uma mudança aí das informações e disponibilização desses dados na plataforma do governo federal no Brasil, e infelizmente eu não consigo trazer essa atualização. Mas aí eu fui atrás de outras informações, e aí a gente consegue observar aqui o número de casos até outubro de 2024 de vacinação. Então, a gente tem desde a primeira dose até segunda dose, dose de reforço, terceira dose, dose única, por faixa etária. Então, a gente vê, por exemplo, que de 20 anos até 44 anos, o maior número de pessoas envolvidas nesta campanha em diversas doses, tá? E aí, a gente tem esse dado mais atualizado, desenvolvido aí pelo grupo da Universidade Federal de Viçosa, mas dados até março de 2023. Então, também não tenho dados de 2024 dessa forma que eu gostaria de apresentar. Então, o que a gente tem aqui, desde o início da primeira dose, né, esse gráfico mostra, e também ele ilustra que houve uma variação, né? A segunda dose, por exemplo, ela se tornou muito mais efetiva a partir de janeiro de 2020, uma vez que até dezembro, né, de 2021 já tinha se completado, né, a segunda dose, 80% da população, como eu mostrei anteriormente, mas o ano de 2022 ainda se elevou a segunda dose, tá? Voltando, ou melhor, se aprofundando ao trecho da palestra, que é relativa mais importante, resíduo de serviço de saúde, é muito importante observar que a resolução
CONAMA 358, ela define com relação ao destino e a responsabilidade desses resíduos gerados pelos estabelecimentos responsáveis. Além disso, que todo estabelecimento tem um plano de gerenciamento desses resíduos que são específicos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela determina algumas etapas de manejo para todos os resíduos e também para os resíduos de serviços de saúde, que envolve a separação, especialmente, que a gente chama aqui de segregação, ao mesmo tempo identificação, da onde que vem, a forma de acondicionamento, para depois ele ser armazenado, coletado, transportado e ter o destino final adequado, conforme o tipo de resíduo. Muito bem. De acordo, então, com a RDC da Anvisa 222/2018, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quem são os estabelecimentos que geram os resíduos desta natureza? São os hospitais, clínicas médicas, pronto-socorro, postos de saúde, ambulatórios, farmácias, diversos outros que geram materiais que perfuram materiais com sangue, secreção e outros, né? Então, a gente vai detalhar aqui. Quais são esses grupos? Os grupos do tipo A, denominado potencialmente infectantes, que tem a presença de agente biológico, que apresentam um risco de infecção. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas basicamente aqueles que contêm sangue, secreção, com a presença desse vírus. Então, aqui eles normalmente são separados, não significa que aqui é uma separação adequada, simplesmente está num local com uma separação de um saco branco, leitoso, mas pode estar agrupado desta forma. Não vou entrar em detalhes se é a forma adequada ou não. O outro grupo, que é o B, os resíduos químicos, são basicamente as substâncias químicas, aquelas que provocam pelo menos uma ou mais dessas características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Quanto maior é a combinação de uma dessas propriedades, mais risco, ou melhor, o risco é elevado se houver uma ou mais combinação dessas propriedades. Normalmente são identificados aí por esse símbolo. As substâncias líquidas podem ser embaladas, ou melhor, devem ser embaladas em vidros, mas separada por tipo de toxicidade, tá? Alguns exemplos desse grupo são resíduos de origem hormonal, imunossupressores, aqueles que fazem tratamento de câncer da parte de substância líquida, né? Substâncias utilizadas para realizar raio-x, entre outros, né? Os grupos radioativos, que pertencem ao grupo C, têm esse símbolo e representam qualquer material resultante de atividades humanas que foram submetidas aí a atividades radionuclídeos, que tenham um acompanhamento rigoroso do CENEM, né, que faz o controle de energia nuclear, e ressaltando que a reutilização não está prevista e é imprópria. Exemplos disso são rejeitos radiativos, alguns de medicina nuclear e radioterapia, ou rejeitos, ou melhor dizendo, nem resíduos, né? Porque resíduo a gente consegue aproveitar, rejeito não, rejeitos com radionuclídeos. O grupo D, aquele que a gente já conhece, são chamados de resíduos comuns, são aqueles que a gente pode ter tudo misturado na nossa casa, no estabelecimento e até mesmo dentro de um hospital, tá? Ou qualquer outro estabelecimento de saúde. Eles são muito parecidos com os resíduos sólidos urbanos. Então, a gente tem aqui desde plástico, fita crepe, papelão e outros materiais até de escritório que, se não for gerado numa área contaminada, poderiam ser separados previamente e destinados adequadamente, tá certo? E exemplos que podem ser encontrados nesses estabelecimentos de saúde e também na nossa própria casa são alguns desses exemplos, né? Se ele não foi gerado em um ambiente contaminado, podemos fazer a sua segregação apropriada. E por último, o grupo dos pérfuro-cortantes, aqueles que perfuram e cortam, é o grupo E. Então, são desde lâminas, agulhas, escalpos, outros utensílios de vidro, espátulas, que podem, e eles têm essa simbologia, né? Podem oferecer riscos. Aqui são
exemplos de materiais não utilizados, por isso que eles estão embalados. Depois que eles são utilizados, entra em contato com soro, com remédio e algumas gotículas de sangue, podem se tornar um material de contaminação, tá? Nesses exemplos, é só para ilustrar. Portanto, os resíduos de serviço de saúde, eles se enquadram nesses 5 grupos. Eles têm que estar separados nesses grupos porque cada um tem um destino específico. O grupo D, que é aquele que a gente encontra nas nossas casas, normalmente eles não têm um tratamento. Obviamente, como eu disse, se ele não foi gerado numa área de isolamento de contaminação, certo? Se ele foi gerado num ambiente comum, uma recepção, um restaurante, do próprio hospital, do próprio local de geração, né, num aeroporto que não tem contaminação, ele pode ser separado. Os demais, eles devem ser separados e destinados adequadamente, tá? Independente se foi gerado numa área contaminada ou não. A Anvisa também regulamenta a importância de adotar boas práticas de gerenciamento desses resíduos, porque a classe de contaminação, de risco, melhor dizendo, varia de 1 a 4. O vírus da Covid-19 é identificado como um agente biológico de classe 3. E aí eu vou já entrar num estudo de caso que nós realizamos no início da pandemia, em 2020, né? Foi feito um estudo no município de Araraquara, na região central do estado de São Paulo, uma população de aproximadamente, hoje, 250 mil habitantes, né, em 2024, no último censo. E aqui mostra, então, onde se localiza, né, na região um pouco central, ao norte. A área do município e a área urbana que foi estudada. Foi o primeiro município do estado de São Paulo com mais de 100 mil habitantes a instituir o lockdown, num período aí de aproximadamente um mês, e teve um segundo lockdown, ou seja, uma paralisação completa, um impedimento de trânsito e circulação de pessoas, ônibus, fechamento de estabelecimentos comerciais, então se destacou por conta disso, né? E o critério que eles adotaram foi, se 20% dos testes da Covid fosse positivo por 3 dias seguidos ou 5 intercalados, se fazia o lockdown, ou se 30% das pessoas com sintomas de gripe foram diagnosticadas com o vírus, porque nem todas estavam gripadas e tinham o vírus, né? Então, esse foi o segundo critério para adotar o fechamento do lockdown. Então, tanto no primeiro quanto no segundo, os critérios foram estes. E se tornou pioneiro no país. Nesse sentido, a gente resolveu fazer um estudo sobre os resíduos, porque a gente teve acesso a esses dados, né, mensalmente, apesar de que esses dados eram gerados diariamente. Então, nós publicamos aqui numa revista em 2021, nós começamos a fazer esse estudo em 2020. Então, aqui a gente faz uma análise comparativa ao ano anterior, que não teve Covid. Então, o que a gente pode observar? Resíduos de serviço de saúde, os vermelhinhos. E no período da Covid, aqui então a gente está vendo, né? Fevereiro, março e abril de 2020 em relação a 2019 foi uma queda. Portanto, o que está mostrando esse gráfico é uma relação. Quanto foi coletado em 2019 e quanto foi coletado em 2020. Quando eu faço essa relação, quanto coletado em 2020 por quanto coletado em 2019, esse número foi negativo. É óbvio, porque nesse período a quantidade de resíduos, de modo geral, nos municípios, no país e fora do país, teve uma alteração muito grande, especialmente dos resíduos de serviços de saúde, que eram destinados somente para casos emergenciais e de tratamento de Covid, né? Portanto, ele começa a melhorar um pouco a partir de junho de 2020, quando a relação 2020 2019, 2020 começa a ser superada, ou seja, a coleta de resíduos 2020 torna-se maior, tá? Então, aqui mostram a evolução dos casos da Covid. Em azul, os resíduos sólidos domiciliares, que tiveram uma mesma reação, ou seja, uma queda, principalmente em abril e maio, que corresponde aí ao maior período de isolamento, talvez, tá? Obviamente,
período de isolamento, ele se deu desde o início do ano, mas por mudanças de comportamento, de hábito, essa geração de resíduo mudou e, consequentemente, a coleta. Então, o que foi mostrado no slide anterior foi isso. Não esclarece qual foram os eventos, os fatores que alteraram, tá? Essa mudança de comportamento e, consequentemente, interferência na geração desses resíduos. Muito bem. Comparando aí os casos de Covid com o período de isolamento, num estudo aqui de mestrado da Mariana Moraes, que é uma aluna que na época fazia o mestrado, hoje ela faz doutorado em um outro setor, né, porque o assunto de Covid-19 já está bem desenvolvido, bem esclarecido, então não tinha por que desenvolver um doutorado nesse mesmo eixo. Ela trabalha com resiliência hídrica, resiliência climática de municípios, pensando no enfrentamento às mudanças do clima. Então, aqui, o que a gente pode observar? Nesse período, ela identificou o seguinte, olha que interessante, né? Em Araraquara, a adesão, né, do isolamento social, um levantamento que o município fez, teve um período aqui de queda desse isolamento, ele foi maior no início do ano, depois teve uma ligeira queda, mas continuou numa média aí de 40% aproximadamente. Nesse mesmo período, os casos foram subindo. Obviamente, a pessoa flexibilizou o isolamento, diminuiu o isolamento. Não sei se nessa diminuição do isolamento também flexibilizou os procedimentos, mas foi aí que aumentou os casos. Aí diminuiu um pouquinho, aumentou. Então, a gente consegue observar que o aumento também tem uma relação, né? Aqui subiu demais também os casos. Pode ser que as pessoas não respeitaram o isolamento totalmente, pode ser que o vírus se multiplicou porque ainda não tinha total compreensão, ou as pessoas não tinham se apropriado da necessidade da implantação daqueles procedimentos, de higienizar as mãos constantemente com água e sabão e, na sequência, utilizar o álcool 70 para minimizar os riscos de contaminação para si e para os outros. Aqui, o período em que teve o primeiro e o segundo lockdown. Então, esse gráfico ele mostra exatamente isso, os casos de Covid, os casos de SARS-CoV-2, como ele ocorreu, e a adesão ao isolamento, né? Com relação a Araraquara, o último dado que nós temos, como eu falei, até 18 de março de 2023, a evolução dos gráficos, né? Os casos acumulados nessa linha azul e os novos casos, a gente observa, né? Aumentou demais aqui pós 2022, talvez porque as pessoas não tomaram a segunda dose ou porque houve totalmente uma ausência dos procedimentos individuais e coletivos. Quando a gente analisa os óbitos, então voltando aqui, né, o que a gente tem no slide anterior, são a maior concentração de casos aqui e os óbitos em maior concentração no início aqui, entre março, né, 2021, e os óbitos foram aumentando. Com relação às doses, que é interessante observar, né? Porque o que a gente está mostrando aqui é uma evolução da doença, mas tem uma relação direta com a geração de resíduos, né? Desta natureza. Então, aqui de abril de 2021, nessa mesma pesquisa aqui desenvolvida por Mariana Moraes, o que a gente observa é que os casos de Covid, né? Então, eles estão aumentando, então são número de casos mensais aumentando, depois dá uma reduzida aqui do último trimestre, digamos assim, e aí ele volta a aumentar explosivamente no início de 2022, né? Então, a gente consegue fazer uma análise anterior com a redução do isolamento e o aumento. Por outro lado, a gente vê que a primeira dose teve um aumento, seguido da segunda dose, e uma redução da precaução da Covid pela terceira dose em Araraquara. Aqui um estudo que também a gente publicou numa revista, esse gráfico vamos entender, né? Então, são resíduos de serviços de saúde, resíduos sólidos,
e outros, né? Desculpa, de reciclagem, que são os verdes, e os azuis, que são os resíduos sólidos urbanos que a gente tem. A linha pontilhada são os casos de Covid, a primeira, a segunda e a terceira dose. Então, esse gráfico ele ilustra exatamente. Aqui a gente tem o número de doses aplicadas e a coleta de material e casos de Covid. Então, o que a gente observa aqui, em cinza, que são os resíduos de serviços de saúde, o tema aqui, eles vão variando em Araraquara, ao mesmo tempo que você tem um aumento das doses primeira e segunda, você tem uma redução aqui, ó. Então, em 2021, né, meados de 2021, na sequência, o último trimestre de 2021, você tem uma redução da doença, com o início também junto, né, a terceira dose. Mas a quantidade ainda de resíduos de serviço de saúde no município continua a aumentar, né, obviamente, porque a evolução da doença ainda estava num nível explosivo. E o que a gente tem, então, portanto, para observar de modo geral? Que naquele período havia, e quem aproveitou a oportunidade, fez a revisão de alguns protocolos de segurança, não só aos resíduos, mas também como a gestão dos estabelecimentos de saúde, inseriu melhorias e novas etapas no plano de contingência, principalmente por estabelecimentos de saúde de origem pública. Foi muito importante identificar quais os impactos socioeconômicos, ambientais e culturais decorrentes da Covid no mundo inteiro e, consequentemente, propor medidas preventivas tanto nos planos de contingência, mas também no próprio plano de gerenciamento de resíduos sólidos dos estabelecimentos de saúde. E, naquele período, como hoje, é extremamente importante ter a necessidade de informar, esclarecer a população sobre qualquer vetor de doença, no caso aqui o vírus da Covid-19, e atualizar isso de uma forma que esteja acessível a qualquer público, tanto aquele que esteja envolvido numa era digital, quanto aqueles que não têm acesso a celular, a televisão, né, tem que desenvolver um outro sistema de comunicação. Por mais que a gente pense de uma forma geral, ainda a gente tem um núcleo de pessoas nas cidades que não tem por opção ou não tem condição de estar numa esfera digital, né, no mundo de internet, que eu quero dizer. Então é importante pensar nessas outras formas de comunicação, porque a informação é extremamente importante para que não só os resíduos sejam separados adequadamente, como em futuros casos de pandemia, que a gente deseja que não aconteça, essas pessoas tenham minimamente já um preparo. E aí, consequentemente, essas cidades possam estar mais preparadas e consigam rapidamente tomar medidas preventivas, tá? Além disso, a gente observou de modo geral, principalmente aí no período 2020, 2021 até 2022, que não tem políticas públicas que consigam associar a importância da transmissão de um vírus que está na área de saúde com o saneamento, com planejamento urbano, com as rotas desses resíduos e até mesmo como envolver a participação da população nessas discussões. Então, os municípios que desenvolveram mecanismos dessa natureza promoveram mudança de hábitos. Alguns deles ainda permanecem nas pessoas, outros foram totalmente esquecidos, como se nada tivesse acontecido, né? Então, tem municípios que tomaram isso como uma oportunidade para melhorar, inclusive, o padrão de consumo e, obviamente, geração dos resíduos. Houve, consequentemente, um tipo de resíduo que foi característico, que são os equipamentos de proteção individual, principalmente no início da pandemia. Alguns outros ainda permaneceram ao longo de 2022, 2023. Alguns ainda permanecem até nos dias de hoje, 2024, por conta da própria segurança da pessoa em se proteger, quando está num ambiente extremamente coletivo, né?
com muita acumulação de pessoas, e até mesmo para evitar com que passe um possível vírus de uma gripe comum ou qualquer outro vetor, né? Então, máscaras, luvas, jalecos descartáveis, né, aqueles aventais descartáveis, touca e outros produtos aumentaram demais, até 20 vezes no Brasil, principalmente aí nos 6 meses de pandemia em 2020. A grande preocupação foi que muitos desses materiais e resíduos, né, que a gente pode caracterizar, na verdade, como rejeito e não resíduo, teve um descarte irregular. E esses materiais, por estarem sendo gerados no início da pandemia, ao longo de todo 2020 e 2021, em um ambiente de alta veiculação hídrica, deveria ter sido descartado corretamente para receber o tratamento adequado. Muito bem, então, nesse sentido, quais foram os desafios a serem pensados? A prática desse planejamento, que quando chega uma intervenção, uma perturbação, nesse caso viral, exige uma prevenção rápida e uma atitude planejada. Obviamente que o tempo de recuperação para a saúde coletiva de modo geral, não só para as pessoas, quando se pensa em equipamentos urbanos, aporte psicológico, às vezes não é tão rápido quanto a gente gostaria, ou às vezes ele nem existe, né? Então é importante levar isso em consideração para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida da população, deixar aquela cidade mais resiliente. Por outro lado, a gente tem a mobilização da população, né? A organização dessa sociedade. Por fim, é isso, a lista dessas referências. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer interesse pode entrar em contato comigo. As linhas de pesquisa que eu atuo no programa de pós-graduação em engenharia urbana hoje são segurança hídrica, que tem uma forte relação com o abastecimento de água, a geração de resíduos e lançamento de esgoto, bem como uso e ocupação do solo. E um outro tema muito importante, resiliência urbana e climática. Até mais!